que já estamos online. Acho que estamos. Estamos. Não, ainda não. Vai entrar. Acho que já estamos quase online. Agora estamos online. Começando. Mais um. Mais um Caminhos e Conexões. Julia, que foi a primeira pessoa que entrou agora que está nos assistindo? Mais um. É, minha mãe, provavelmente. Não, tua avó. Minha avó. As duas. Minha mãe falou que desde as 6 horas ela avó, ai. Vilma Lipe. Eu já vou compartilhar. Já vou avisando o pessoal que está nos ouvindo que eu vou. A gente sempre compartilha em outras páginas, mas que para fazer perguntas tem que ser na página da Caminhos e Conexões. Já vamos começar a nossa live. Estamos começando. Coisa boa, né? Mais um. 2 minutinhos. Espera aí. De vez em quando me dá uns brancos aqui, Gi. É isso aí. Vou repetir, então. Essa live fica gravada e fica amanhã, ela já está gravada no YouTube também, para o pessoal assistir. E agora, online, ao vivo, ela está sendo retransmitida em outras páginas, mas perguntas para o André, tirarem todas as dúvidas, é aqui na página da Caminhos e Conexões. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Obrigado. Eu brinco assim, ó, a Caminhos e Conexões já é a sala da casa de muita gente, sabe? Porque é como a gente entra na sala das pessoas, né, na casa das pessoas, e também é para se sentir assim aqui, né? Se sentir em casa mesmo. Bom, eu vou começar apresentando, né, o nosso convidado de hoje. Muito legal te ter aqui, porque eu acho que é um complemento, é uma história toda, né, que a gente vem contando e vivendo junto com vocês. Para quem não conhece, né, o nosso convidado de hoje é psiquiatra, pai da Jade, filho da Márcia e neto da Vilma Lipe. 95% da família peregrina. Fez aos 16 anos de idade e sua peregrinação definiu a sua caminhada pela vida. Sua mãe e sua avó já fizeram mais de 28 caminhos de Santiago e ele está sempre com elas. Ele tem uma frase que os conecta: reconstruindo o teu caminho através do caminho delas. É a mais pura verdade, né? É pura poesia isso. Esse nosso convidado é esgrimista, guerreiro da paz, que, por ter aprendido espanhol com um técnico cubano, em seu primeiro caminho, guiou sua mãe e sua avó junto às setas amarelas. Ou seja, tu foi traduzindo tudo, né? Fui tradutor no primeiro caminho. Ele foi ânimo e energia para elas, nossos ícones do caminho. Tem 2 gatos, o Freud e Nise. Nise. Em homenagem a Nise da Silveira. Hobby, jogar vôlei e tocar violão. Adora acampar, fazer trilha e ser feliz nas cachoeiras. Tem um Fusca azul, a cor escolhida pela linda filha Jade. O Fusca, em homenagem ao avô Nino, que tinha um Fusca vermelho. Em cada detalhe dos seus passos se percebe o valor de uma pessoa que valoriza e honra a sua ancestralidade e suas conquistas. É pura verdade isso, sabe? A gente vê que tu tem um orgulho muito grande, né, de pertencer à família que tu pertence. E nós temos um orgulho muito grande de te receber aqui. Então, com todo mundo, André Lipe. Bem-vindo, seja muito bem-vindo mesmo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu sempre tenho acompanhei as lives da minha mãe e da minha avó aqui, agora é minha vez. É isso aí, vamos lá.
Como todos que Bom, já começo com a virtude. Não, quando a gente fez uma reunião, o André tirou a paz interior e eu mandei uma mensagem para a Marta e disse, mas ele é a paz interior, ele é a pura paz interior, ele é muito legal, seja otimamente vindo. O nosso bate-papo aquele dia foi incrível. A gente sempre fala um pouquinho com os nossos entrevistados e já dá para sentir a energia que vem. Aquele dia fiquei... Andrezinho, olha só, eu vou te dar aqui, a partir daqui tu me diz aonde que eu pego, tá? Eu não vou olhar, porque senão eu me sugestiono. Tu me diz para eu parar. Pode parar. Nossa, essa nós falamos. Desapego. Ó, desapego, a mochilinha ali, ó. Desapego. Liberar, ficar leve. Soltar cargas, pesos e dores. Entender que a dor pode ser um ponto luminoso e educativo, mas liberá-la. Deixar fluir. Deixar ir. Quando desapegamos, nos abrimos para o novo. Permitir e se permitir. Acreditar no fluxo da vida. Caminhar com menos peso, mas com passos firmes e leves. No caminho, não só o que movimenta, mas como nos movimentamos, o que mostramos e o que prendemos ou soltamos. Diz muito do que queremos e de como somos. Que bonito. Desapego. Essa carta é muito forte, né? Desapego é a carta do caminho de Santiago. É uma coisa impressionante. É verdade. Olha aí, o Freud que está por ali, gente. O Freud é o gatinho preto. Ai! Ele é lindo demais. Ai. Gravata aqui. Maravilhoso. Gente, muito legal, muito legal. Posso começar? Porque eu já estou assim, louca. Pode começar. André, vai. 95% da família é peregrina, né? Avó, mãe, filha, tia, primos. Qual a tua perspectiva como psiquiatra de toda essa família, todo o clã ser peregrina? Tu vês um elo entre todos vocês antes, durante ou depois do caminho? Olha, viver assim, um psiquiatra no meio de uma família de peregrinos, meu... Bom, tem um lado que é aquela casa de ferreiro espeto de pau, né? Em casa eu não sou psiquiatra. É verdade. Mas a família tem um elo muito forte, eu acho, numa coisa que eu acho que é muito sentido do Caminho de Santiago, de você aproveitar cada momento, aproveitar as pequenas maravilhas da vida, as coisas mais simples que fazem sentido, né? Desde pequeno, nas viagens que a gente fazia, né? Os encontros, valorizando as coisas mais simples e aquilo que a gente aprende no caminho, que é o que vale a pena, que a gente pode carregar com a gente na mochila, porque não tem peso real, o peso é emocional, é o que mais vale. Então, eu acho que o caminho acabou sendo uma feliz coincidência de uma maneira de funcionar que eu já aprendia desde criança, né, com minha mãe, com minha avó, com meu avô, né, com a família toda, assim. É como se, claro, o caminho mostrou para ti, digamos, a prática de um aprendizado que já tinha em casa, né? Não só a prática, mas acho que uma forma de universalizar essa prática, né? Porque dá para ser assim em outros lugares. A vida pode ser assim fora daquele ninho protegido de casa, onde tá, aqui tudo funciona bonitinho, mas e do lado de fora, será que funciona assim também? E no caminho, né, no meio da minha adolescência, eu tinha 16 anos, essa fase que tem muitas dúvidas, muitas seguranças que depois você fica, bom, será que é isso mesmo? E acho que o caminho me ajudou muito a criar essa segurança, essa autoconfiança,
a me direcionar, na verdade, não direcionar porque eu já estava meio que direcionado, mas a apontar com uma certeza para o caminho que eu estava indo. Show. Porque uma das coisas, sabe, que me vem assim na cabeça é o seguinte: a maioria dos peregrinos que fazem o caminho voltam para suas casas e tem aquela ânsia de passar aquela vivência. Mas só que quem não fez não consegue entender direito, né? Por exemplo, eu chego do caminho elétrica, tal, assim, vou passar para o meu filho, mas meu filho não fez o caminho. Apesar dele ver as minhas mudanças, ele não tem o entendimento do caminho. Eu conto para amigos, amigas, e a coisa não flui. Na família de vocês é diferente, porque quando um volta do caminho contando, tem o entendimento, já tem aquele acolhimento, né? Porque entende exatamente a sensação que a pessoa tá, que o peregrino está contando, porque vocês, a maioria já fizeram, né? Então, Sim, a sensação, a emoção, por mais que uma outra coisa que eu acho que é importante, cada caminho é único, né? Acho que muitas pessoas perguntam para minha mãe e para minha avó por que elas fizeram 28 vezes o caminho. Porque são 28 viagens completamente diferentes, né? O caminho não é feito do chão do caminho que você pisa. Ele é feito das pessoas, das experiências que você vai tendo durante o caminho. Então você pode passar por aquele lugar várias vezes, nunca vai ser o mesmo lugar. Por mais que eu tenha feito o caminho 20 anos atrás, toda vez que elas voltam e contam alguma coisa, me remete a alguma memória do caminho que eu fiz, alguma emoção que eu tive, alguma sensação. É uma experiência que fica para a vida toda. E tu fez com 16 anos, né, André? Isso. Tu fez com 16. Sabe aquele dia que a gente... Uma pergunta que eu queria te falar. A tua formação, porque, por exemplo, a tua formação como ser humano, porque tu fez com 16. Eu fiz com o Lohan uma parte do caminho, meu filho, quando ele tinha 15 anos. E eu percebi que isso foi decisivo para algumas atitudes da vida dele. E aqui... Agora não, desculpa, eu estou em Campinas, né? Eu estou no Brasil, mas em Puente de la Reina, eu vejo que lá no Estrela Guia, os adolescentes que fazem com os pais, eu fico impressionada como alguns realmente vivem aquilo e está mudando coisa neles. A gente pensa que não, que tem crianças que não, adolescentes que não estão, mas é impressionante a quantidade de adolescentes que tu vê que está em processo profundo de mudança. Isso a gente estava conversando, eu fiquei pensando muito sobre isso depois. Como tu depois, para continuar, porque, claro, tu foi vendo a tua família fazendo caminhos, mas o teu caminho já estava consolidado em ti, tu já começou a fazer o teu caminho, porque foi essa ideia da live, foi daquele texto que a gente ouviu tu falar. Pelo amor de Deus, aquele texto que tu escreveu, foi uma coisa que nós ficamos assim, meu Deus, como pode sintetizar? Porque, às vezes, tem pessoas que passam por uma experiência e elas não precisam muito mais. Elas passam por aquelas experiências e elas vão fazendo outros caminhos, né? Então, eu acho que tem uma percepção de que tu foi criando um outro caminho dentro dos caminhos. Isso eu fico encantada, assim. Como tu lidou com isso depois na profissão, assim, como tu levava para tua profissão, como na questão da saúde mental, na questão das relações com pacientes, com o peregrino, como tu acha, Então, eu acho que uma coisa que dá para fazer um paralelo é que da mesma maneira que o caminho não é só aquilo que você vê, né? Não é só o chão que você pisa, não são só 800 quilômetros de Saint-Jean, Santiago. Quando você está diante de uma outra pessoa, seja ela um paciente ou não, ela não é só aquilo que você está vendo. Ela tem uma história por trás, ela tem uma vivência, ela tem subjetividades, complexidades que vão trazendo de bagagem pela vida inteira. E isso nunca pode ser desprezado quando você lida com outra pessoa. Né? Você não pode julgar o livro pela capa. Também você não pode julgar o caminho simplesmente pensar, é uma trilha de 800 quilômetros que sai do sul no caminho francês, né? No sul da França e vai até Santiago de Compostela. É muito mais do que isso. É toda a história que ela carrega, a energia que ela traz, os acontecimentos de cada dia. E da mesma maneira, durante o caminho,
as variações de humor, de energia, para fazer as coisas vão mudando tanto. Então, tem dia que você está cansado, você fala, não vou aguentar, eu não vou continuar, eu quero voltar para casa. Aí você chega no albergue, tal, come alguma coisa, dorme, dia seguinte, não, vamos, aí tem alguém que você fez amizade, vai te puxando, vai conversando, e aí você vai de novo. Aí depois de um tempo, você agradece por ter continuado. Aí chega um outro ponto, por exemplo, no meu caminho, teve um ponto do caminho, em Sahagún, que eu passei mal, acho que foi com a água, né? Depois a gente foi saber que muitas pessoas passam mal nesse ponto pela variação de concentração de sais da água, que a gente não está acostumado. E para sair do albergue até a cidade seguinte, foi meio que me arrastando, né, com as pessoas que estavam em volta, né, conversando comigo, me distraindo para conseguir, né, então tinha minha avó, tinha o Ronaldo, tinha mais um monte de gente 20 anos atrás, a memória começa a falhar em alguns detalhes aí, mas eles vão dando força para a gente continuar, né? E a gente vai aprendendo isso no dia a dia. Cada um tem o seu tempo de fazer o caminho, cada um tem o seu passo, cada um tem seu humor. Tinha dias no caminho, por exemplo, que eu estava a quase 1 quilômetro de distância da minha avó. E a gente passava o dia inteiro andando sozinho, sem trocar uma palavra. Tinha dia que a gente acordava 5h30, 6 horas da manhã e não parava de falar até as 8 horas da noite antes de dormir no albergue na cidade seguinte, né? E a gente sabia também respeitar o momento do outro, né? As individualidades. Isso é uma coisa também que o caminho ensina, porque não adianta você forçar. Se você forçar os seus limites, você se machuca. Seja as costas por conta da mochila, seja os pés por conta da bota, seja alguma coincidência, né, ou sincronicidade que vai acabar te desviando da meta que você planejou. O caminho ensina que não adianta a gente fazer milhões de planos. Eles são ótimos para direcionar para onde a gente quer ir, mas nunca você vai ter a garantia de que o seu caminho você vai pisar exatamente naquelas pedras que você planejou pisar. Vão ter sempre surpresas que vão te desviar, que vão te desesperar em algum momento, mas eu acho que nada acontece por acaso, né? E esses desvios vão trazendo crescimento, conhecimento e novas oportunidades para você construir o seu caminho, né? O seu caminho é único. E assim acaba sendo no dia a dia do trabalho, né? Eu posso olhar para um paciente e falar, ele tem cara de tal diagnóstico, eu vou medicar com tal coisa. Não, peraí, não é assim. Cada pessoa é única, o transtorno psiquiátrico naquela pessoa também vai ser único, a gente tem que entender como é que ela funciona, qual a história, qual é o caminho dessa pessoa, para a gente entender como é que a gente vai tratar, como é que vai precisar abordar, né? Entender que a gente não vai fazer isso sozinho, né? Não tem como tratar um paciente sozinho, ele depende minimamente do ciclo social dele, familiar, mas se tiver outras pessoas da equipe, psicólogos, terapeuta ocupacional, educador físico, enfermeiro, musicoterapeuta, farmacêutico, tem um monte de gente na equipe que ajuda, né, a cada um com a sua expertise a complementar o que vai ser o tratamento daquele paciente. Caminho é a mesma coisa, cada pessoa com a sua expertise, com a sua história, vai complementando o que vai ser o seu caminho ali, que muitas vezes é terapêutico, né? Serve como metáfora, né? Sim. É uma metáfora. O caminho vai servindo como metáfora para o processo da terapia, né? Eu acho que o caminho vai complementar, as pessoas ali vão complementar o teu caminho, tu vai complementar o caminho dos outros, né? Exato. Nós nunca estamos sozinhos. E tudo que a gente faz vai reverberar na vida do outro, que os outros fazem reverberar na nossa vida. O ser humano é um ser social que vive nessa troca de experiências, de energia, de oportunidades. E a gente não pode ignorar isso. Só fazendo agora o que tu falou, né? São coisas que a gente frisa muito e eu achei fantástico escutar. O caminho, né? Tu pode estar ali sozinho,
mas é a base do respeito, tu falou. Tinha dias que vocês conversavam muito, tinha dias que tu e a tua avó caminhavam 1 quilômetro de distância. E tu vê que no momento que tu fala isso, nunca existiu cobrança de Não. um e do outro. Não, é o respeito mútuo. Isso é um dos aprendizados que eu acho que o caminho deixa muito forte, né? Tem 2 comentários aqui, 3 comentários até. A Mara colocou assim: o caminho não é só o que se vê. Que tu falou, essa frase é tua. Ela botou muito bom, muito bom. E o José Luiz Xavier de Molina Seca está mandando. O caminho sempre nos entrega cada dia exatamente o que estamos precisando. Mais que caminhar, o caminho é importante também deixar o caminho caminhar você. É a troca mútua, né? Desse. E às vezes a gente já chega com noções pré-concebidas para o caminho, não, vai ser desse jeito e tudo, e aí as coisas começam a não dar certo, e a gente fica teimando, não, tem que ser, eu vou continuar, eu tenho que chegar, né? A meta é essa, até que uma hora você já se machucou tanto, né? Quanto mais você tenta bater contra o que está acontecendo ali, mais você se machuca e o caminho te força a parar, a pensar, a refletir e a tomar novos rumos, mesmo que você não saiba para onde está indo. O caminho te ensina a continuar seguindo, mesmo sem ter certeza do lugar onde você vai chegar. O que interessa é o processo, é o durante, né? E não onde você vai chegar. Atrasou demais, poxa, vou parar no albergue antes. Ah, mas eu queria andar 30 quilômetros hoje. Vai andar só 18 porque não deu certo. Tudo bem, isso não é um problema. Né? O caminho não é uma competição de quem anda mais, nem quem anda mais rápido. Né? Deixa isso para o atletismo, para as competições de corrida de aventura, coisas do tipo. O caminho é uma experiência de vida, né? De desenvolvimento pessoal, e para isso não tem tempo. Né? Cada um tem seu tempo. Tem pessoas que fazem o caminho de pedacinho em pedacinho, né? Volta lá no outro ano, anda mais tantos quilômetros. Passou, sei lá, uma semana no caminho e volta. Aí volta para lá, faz uma semana, continua. E vai fazendo o seu caminho no seu tempo. É uma Né? maneira de degustar, né? De degustar, exato. Cada um tem. E tem gente que faz um caminho de um jeito, aí no outro ano vai e faz diferente. E é assim na vida, né? Cada dia é de um jeito, a gente precisa degustar cada minuto da nossa vida como se fosse um presente mesmo, né? Tem aquele conto, aquela historinha dos segundos, né? Da conta bancária, você não lembro agora quantos segundos tem no dia, mas do sujeito que acorda de manhã e descobre que tem, sei lá, quantos mil na conta dele. E no final do dia, ele gastou tudo e no dia seguinte tem de novo. E aí ele tenta guardar e não consegue guardar para o dia seguinte. No dia seguinte tem de novo. É o tempo. A gente não consegue guardar tempo. Então a gente tem que viver. É o mais valioso, né? É o teu bem mais valioso, é o tempo. Né? E o que você faz dele, né? A percepção de tempo é muito relativa. Então, se a gente sabe aproveitar, o tempo ele rende bastante. A gente vivendo, principalmente em uma cidade como São Paulo, como eu vivo aqui, o que a gente mais escuta é não dá tempo, não tenho tempo. Né? Na verdade, tempo a gente arruma para aquilo que realmente importa quando a gente se permite observar e se dá esse tempo, se dá essa oportunidade. E, óbvio, precisa fazer escolhas. Tem hora no caminho, né? Isso eu lembro que eu estava com a minha avó e tinha uma bifurcação e, por acaso, ali não tinha uma seta amarela. E aí? É para a direita ou para a esquerda? A gente parava, esperava, olhava um caminho, olhava para o outro, sentia qual que era o mais atraente, vamos nesse, vamos. E ia. Né? Deu certo, a gente chegou. E agora uma coisa que ficou assim, olha só, a gente fala sempre, né? Eu penso também isso, que o caminho, tu vive toda aquela experiência e o aprendizado dele não é só naquele momento. Aquilo vai ao longo do tempo, né? Vindo e várias vezes eu me lembro de coisas do meu primeiro caminho, lições, principalmente. Agora eu te pergunto, tu era um menino de 16 anos, né? Hoje tu é um homem, um psiquiatra, passou 20 anos, e os aprendizados, tu ainda sente esses aprendizados que foram daquele caminho?
Porque Sim. 16 anos a gente não tem o entendimento de vida que tu tem hoje. Claro que tu tem muita coisa da tua personalidade, tudo, mas o entendimento vai alterando, né? E eu fico, sabe, uma curiosidade que eu tenho é como fez essa relação, né, de aprendizado que tu busca ainda lá dos Na teus... verdade, eu não vou atrás do aprendizado que eu tive, ele que vem atrás de mim. Então, Sim. dependendo da situação que eu tô, eu me pego e me lembro de alguma coisa que aconteceu no caminho, coisas que normalmente não lembraria, né? Uma coisa interessante é que o nosso cérebro consegue guardar todas as informações que nossos 5 sentidos conseguem captar desde a vida intraútero até hoje. Então, tudo que você passou na vida está lá guardado, de alguma maneira. A gente não vai ter acesso a tudo, né? Mas está lá. Então, quando o cérebro que funciona por conexões e por associações, alguma coisa estimula a associação que traz essa memória de volta, você consegue acrescentar àquela memória um novo aprendizado, né? Com a nossa vida numa espiral. A cada volta que você dá, você acrescenta um pouco de conhecimento, passando por situações semelhantes. E o caminho proporciona muito isso, seja no dia a dia, no trabalho, né, atendendo paciente, em casa, arrumando coisa em casa, lembrando de como eu arrumava a mochila, de não precisar carregar tanta coisa para a mochila não ficar pesado, o que realmente importa. Seja quando eu vou acampar, fazer trilha, né, a bota, se eu vou usar a bota, se eu não vou, como é que cuida disso, como é que cuida daquilo. Me virar com o que tem, né? Isso também é uma coisa que o caminho ensina. Então, dá para fazer relação com isso o tempo todo. Vou mostrando umas E fotos. André, o teu texto, ele fala muito... isso. O teu texto, ele mostra muito quem viveu muito, muito, com muita plenitude depois do caminho. Isso que a gente estava conversando. E o que tu acha que na vida das pessoas muda o mundo das pessoas? Por que muda o mundo das pessoas? O que muda na perspectiva tanto das pessoas? Parece que tem gente que diz, recorrente, é que eu parece que só sou feliz no caminho. Eu quero a tua perspectiva, que tu falou uma perspectiva encantadora sobre isso. Então, é que o caminho parece que é um lugar onde você se permite observar outras coisas, né? Ele é um catalisador de emoções, de pensamentos, de percepções. Então, naquele lugar, você se permite experimentar coisas que normalmente na sua rotina, no dia a dia, ali, você não se permitiria, né? Você está ali naquela roda de ratos, né? De ficar sempre correndo, acordando para trabalhar, trabalhando para ganhar dinheiro para comprar alguma coisa, depois e fica naquele ciclo que a gente precisa parar de vez em quando e peraí, eu estou vivendo, né? Por que eu estou fazendo isso? O que eu estou ganhando em troca? Porque dinheiro é simplesmente uma coisa que é um mal necessário que a gente precisa aqui para fazer trocas do dia a dia. Mas de vida, o que você está ganhando com isso que está fazendo no seu dia a dia? O caminho faz você pensar nisso, né? Se você começar o caminho de uma maneira muito burocrática, de quantos quilômetros e de uma maneira mais assim fechada de olhar para o caminho, uma hora ele vai te forçar a abrir a sua mente, de alguma maneira, né? As coincidências e sincronicidades do caminho nos obrigam a abrir um pouquinho o olhar. Então, parece um lugar mágico, né? Como naquela história do armário que te leva para Nárnia. E em Nárnia você pode ser quem você quiser. Você pode ser um rei, você pode ser um leão. E aí é possível você trazer esse aprendizado do caminho para o seu dia a dia, né? E acordar no dia como você fosse olhar lá para o seu guia do Caminho de Santiago e falar: até onde eu pretendo andar hoje, o que eu pretendo conhecer, o que eu pretendo descobrir, qual vai ser a aventura do dia. E à medida que isso for... A percepção, né? Isso, e à medida que isso for saindo do seu planejamento, tudo bem. Não precisa se desesperar por isso. Na verdade, ninguém tem controle sobre tudo, né? A gente tem uma ideia falsa de controle sobre as coisas para tentar diminuir a ansiedade, mas de um modo geral, ninguém controla nada. A gente vai vivendo a cada segundo, a cada momento e fazendo decisões, o que for melhor para a gente. Tu falou uma coisa agora fantástica. Decisão, desconstrução?
Não, a gente, Decisão e desconstrução. Fala. não, o que ele falou é fantástico, é que a gente tem um falso controle para diminuir a ansiedade. É perfeito, é isso mesmo, né? Se tu parar para analisar várias coisas, eu digo, pá, parece uma luva, assim, serviu. Sim, porque por isso que é importante a gente também fazer tanto depois do caminho, perceber as coisas que a gente viveu no caminho e trazer para o dia a dia, né? Porque tem tantas coisas encantadoras, porque a gente se dá o tempo que a gente desapega das coisas que nos prendem, né? Não é só no peso da mochila, né? Sim. Tu vai desapegando do que te deixa. Ele tem uma frase que eu adoro, que é a gente vai, eu vou para o caminho, não é para me achar, é para me perder, né? Como é que é a tua frase, Adri? Eu adoro essa frase. Porque todo mundo, depois que eu voltei do caminho, todo mundo, tudo que eu leio, tu pode ver, tudo que tu lê, assim, fulano foi pro caminho para se achar, para se encontrar, para se entender. E quando eu voltei do meu primeiro caminho, eu me dei conta que não, eu não fui para nada disso, eu fui para me perder mesmo, sabe? Eu fui para viver coisas que a engrenagem do dia a dia não permitia, né? E lá, e é o que a gente fala, né? Que o sorriso de ontem eu estava conversando com duas amigas peregrinas e a gente começou a comentar que o sorriso, as fotos mostram, o sorriso lá é outro, sabe? Por quê? Porque lá eu estou me permitindo a viver de uma maneira que às vezes pelo dia a dia da gente não é possível aqui. Então isso reflete, né, no olho, no brilho. Sim. E aí que eu acho que é a principal pergunta. Por que a gente não se permite viver da mesma maneira no nosso dia a dia? Né? A forma pode ser diferente, mas a essência, de repente, pode ser a mesma. Depende de como você encara cada problema do seu dia. Acho que é esse paralelo que dá para fazer. Você não precisa necessariamente estar no caminho de Santiago para viver como estando no caminho de Santiago. Olha só, tem um comentário aqui que eu vou te ler. Ó. A Marilene Miola botou. E vejo o caminho como liberdade individual. Todos os dias somos controlados ou controlamos. E no caminho eu não preciso disso, porque se vive o caminho e se aproveita as dádivas que a natureza e os desconhecidos nos oferecem. São bênçãos. O caminho é a liberdade individual. Acho que é um reflexo disso, né? E tu acha que é isso que gera essa paixão tão grande de ir e querer voltar e todo ano, sabe? O êxtase que causa a liberdade, né? Esse êxtase que causa a liberdade, você se permitir entrar em contato com você mesmo sem medos, sem máscaras, sem limitações, poder se abrir e experimentar a vida, isso é maravilhoso. Né? E normalmente a gente precisa sair da caixinha do nosso cotidiano para se permitir viver isso. Para se permitir, né? Exato. Sabe, André, o Lohan tá vendo o This Is Us, né? Somos nós, né? Em português, o This Is Us. E essa série super bacana, americana. E ele me falou esses dias, mãe, eu estava aqui já no Brasil, ele disse, mãe, hoje foi uma construção. Não, toda a série é assim, uma construção e uma reconstrução o tempo todo. E é mesmo, com o tempo, aquele estilo americano de fazer voltar no tempo, tudo, né? Que é bem moderno. Mas essa construção e reconstrução me faz te fazer uma pergunta. Por exemplo, essa desconstrução, como é que tu vê como psiquiatra essa desconstrução que a gente faz no meio? Porque a gente se constrói e desconstrói, sabe? Quando você estava falando em decisão, me via a desconstrução. Como é que tu vê isso? O problema é que muitas pessoas, também por ansiedade, por insegurança, por medos, sejam eles aprendidos ou impostos pelo entorno do cotidiano que vive, eles se constroem de uma maneira onde eles se sentem seguros, né? Ilusoriamente seguros na maioria das vezes, e não se permitem desconstruir, porque criam a fantasia de que fora daquelas paredes construídas é o caos. Então, aquilo nunca pode se perder. E isso vai gerando, até fisicamente para mostrar aqui, uma tensão muscular muito grande, sintomas de ansiedade,
né? Pode chegar a gerar lá na frente uma síndrome do pânico também, né? A tentativa de controle de tudo o tempo todo, porque se perder o controle, não sei o que vai acontecer. E a hora que você vai chega no caminho, essa experiência pode te mostrar que você pode soltar essas amarras, pode relaxar, pode experienciar alguma coisa fora daqueles muros delimitados que você construiu a vida inteira para se proteger, porque ali você não precisa se proteger, né? Ali você está seguro e você pode ser você mesmo e, às vezes, o que é mais importante, conhecer a você mesmo. As pessoas normalmente não se conhecem, elas conhecem aquele personagem que elas constroem para conseguir sobreviver em determinadas situações. Experiências como a do caminho permitem que você se conheça de verdade. E a partir do momento que você se conhece, dá de cara com você mesmo ali, você não consegue mais negar alguns desejos, algumas vontades, não consegue mais ignorar alguns sofrimentos ou algumas coisas que você se permitia passar, né, achando que estava tudo bem. Você passa e você acaba consequentemente aumentando o seu amor próprio, se cuidando melhor, né? E tendo uma vida mais saudável e mais simples também. A gente não precisa de tanta coisa para ser feliz, né? A gente precisa de muito pouco, na verdade. Isso é uma coisa que o caminho ensina. Isso que tu falou é o que todo peregrino diz, né? Que quando vai para o caminho é um momento só dele, né? É um momento para si, te permitir ter um momento só teu. O pessoal está colocando aqui várias citações, né? A Jéssica colocou bem isso. A viagem faz a gente trocar a roupa da alma e vem com novos momentos distintos internos. Aí o Israel colocou: no caminho somos verdadeiros. Acho que a grande pergunta é: por que só no caminho? E por que não trazer essa verdade para outros lugares? Aí a gente vai falar: poxa, mas São Paulo é um lugar perigoso, você não, tem muitas coisas. Tudo bem, né? Os cuidados mínimos também precisam ser tomados no caminho, né? Você não vai no Oba-Oba, não é 880, e chega lá no caminho, tá, e sai andando. Ah, não, peraí, esqueci a mochila. Calma, não é assim, né? Você é livre, mas com responsabilidade, né? No dia a dia, você também pode ser livre com responsabilidade. Existem muitas possibilidades e caminhos dentro do seu caminho no dia a dia que podem te permitir viver uma liberdade dessa. Sabe que tu estava falando agora, me lembrei que a gente estava conversando sobre as pessoas, alto nível de ansiedade. E lembra que eu comentei contigo sobre quando chove, André? Como eu moro aqui como lá em Ponta la Reina. Ai, quer mostrar as fotos? Ai, que lindo. Vai contando, porque isso aqui, ó, tinha alguma cidade aqui, nenhuma, né? Verdade nenhuma. Foi isso, e fazer com a avó, hein? Que presente de ancestralidade o primeiro, né? Pô. Mas, não, eu tava pensando daquelas... Lembra que eu te comentei quando dia de chuva, que principalmente as mulheres, elas, como o Monte do Perdão, que é antes de Puente la Reina, que é a cidade onde eu vivo, para quem não sabe, né? E quando desce, as pedras são muito soltas e com chuva fica é um caminho bem nervoso. E teve semanas que, sem brincadeira nenhuma, todas as mulheres chegaram chorando com essas semanas de chuva, sabe? Tipo, liberação de emoção, assim, uma coisa muito... Tu via que a pessoa estava fora do seu controle. Esse é um momento dessa ânsia que a pessoa sente, dessa falta de controle, de não se conhecer, não conseguir manejar suas emoções. E outra, lembra que eu te falei das crianças? Porque lá no albergue eu tenho uma plaquinha. Aqui pode tocar tudo. Não tem nada. Chega os pais. Não mexe. Coisa de quebrar, só cuida. Mas, olha só, aqui a gente lava os pratos, limpa os pensamentos, a gente organiza, mas pode mexer em tudo. A casa é para a gente tocar, não é um showroom. É uma casa, é um lar. É um lar de peregrino. Então, esses dois momentos, essa ansiedade e pais que não sabem lidar com a hiperatividade dos filhos, na realidade, são dois momentos super... que no caminho a gente pode resolver essas coisas, né?
Sim, e nesse ponto, a hiperatividade normal, né? A gente não tá falando de doença, de transtorno de Sim, claro. hiperatividade. Mas toda criança tem a sua hiperatividade, a sua curiosidade, quer pôr a mão, né? O sensório é muito importante para o desenvolvimento, então eles querem descobrir as coisas tocando, sentindo. E é importante ter essa liberdade, né? O caminho proporciona para a gente muitos momentos de uma catarse emocional. O que causa essa catarse é muito variado, muito complexo e depende da história de cada um, né? Os momentos de chuva com o feminino, com a energia gerada com isso, pode ser um disparador para essa catarse, né? Essa chuva, esse momento onde você pode colocar tudo para fora e literalmente lavar a alma, né? Com essa chuva. Então, talvez por isso, nesses dias, as mulheres tenham chegado chorando mais no teu albergue. Eu fiz um paralelo aqui rapidinho, né? A Nath falou isso, eu fiquei me lembrando, porque o meu último caminho, André, foi em novembro do ano passado. Que dia é hoje? Não, eu já estava em Santiago. Foram 20 dias de caminho, 18 de chuva. Aí eu fiquei me lembrando de às vezes eu chorava de raiva, porque eu estava toda molhada. Às vezes. Eu quero mostrar um pouco das fotos, porque é muito legal, sabe? Tem umas aqui, peraí, já vou botar aqui para todo mundo ver. Olha ali, comenta para nós um pouco, André. Olha ali, os dois. Eu não lembro qual a distância de Santiago, mas minha avó, eu e minha avó, né? Cada vez que a gente encontrava um totem desse, para ver quanto faltava para chegar, às vezes, e era um mar que a gente tentava tirar foto, também tinha umas coisas assim. Eu lembro que eu pulei e me dependurei ali no totem. Aqui eu sento, tá? Aí nos Pirineus. Vendo as fotos do André, dá para se ver porque ele é essa doçura, né? Olha, Isso aqui tudo era uma mochila? É uma mochila. Tem um casaco em cima e uma mochila por baixo. Ali, cara do menino, olha ali. Que show. Essa eu não lembro exatamente onde que era. Talvez minha mãe saiba, ou minha avó saiba. A minha mãe falando que ela que tirou essa foto. Mas eu não lembro exatamente onde que foi. Muito legal. Isso foi eu acho que foi no aeroporto de Barajas, que quando a gente chegou em Madrid, era 1º de maio, e que a gente não planejou muito as coisas, simplesmente decidiu ir, comprou a passagem e foi. Aproveitou uma promoção que tinha das passagens, e chegando lá, estava tudo lotado. 1º de maio é um feriado nacional muito importante na Espanha. Não tinha... A minha mãe falando que a outra foto ali que eu estava em pé na frente daquele muro com conchinhas é a saída de Porto Marim. Tá. Então, a gente chegou, não tinha um hotel, um hostal, um quarto de pensão, não tinha nada. Não tinha um ônibus ou um avião para chegar mais perto de San Jean para a gente começar o caminho. E a gente teve que ficar 3 dias no aeroporto de Barajas. Senhor. E aí, para tomar conta de tudo, esse foi o jeito que eu arranjei de dormir um pouquinho. Né? E eu fiz boa parte do começo do caminho ali. Não, fiz o começo do caminho carregando um violão também. Aí depois a gente acabou despachando o violão. Que lindo. Bom, eu desde criança sempre adorei subir em árvore. E era sempre um desafio conseguir subir mais alto e mais alto, uma árvore mais difícil. Minha avó sempre me incentivou a isso. E a Jade acabou herdando a mesma vontade. Ela adora subir em árvore desde pequena. Mas uma coisa que minha avó me ensinou, e eu passei isso para a Jade depois, é que em alguns momentos, eu era pequeno ainda, e eu tentava subir numa árvore e não conseguia. Ela falava, me ajuda a subir naquele ponto mais alto ali. Ela falava, não. Mas por que não? Porque se você sabe subir sozinho, você sabe descer. Se eu te coloco ali em cima, você não vai conseguir descer sozinho. Não vai. Então, para todo lugar que você quiser chegar, você vai ter que subir sozinho, porque a hora que você quiser sair, você vai saber descer sozinho. E eu também trouxe isso como uma lição de vida. E passei isso para a Jade, inclusive.
É o limite e pontos a alcançar depois, né? Cada Exato. fase é uma. Os up and downs, né? Saber subir e descer. Ai, que lindo. Esse é o grupo de brasileiros que a gente foi encontrando no caminho e agregando para fazer o caminho com a gente. É um Tudo pessoal Brasil. muito legal. Que show. Aqui Também. Esse no canto esquerdo da foto aqui, saindo da foto já é o Bernie. O Bernie, que era um pastor alemão que acompanhava os peregrinos da casa dele Do Tonho. do Tonho, até o Uhum. albergue De Castro seguinte. Reis. Querido. André, olha ali, que massa! Tinha cabelo comprido, tinha o cabelo no ombro. As refeições eram deliciosas, né? Depois que você anda o dia inteiro, chega cansado, qualquer pão com manteiga vira um banquete dos deuses, né? É uma delícia. E aí compartilhar essas experiências com as pessoas que estão ali, várias línguas diferentes, várias culturas diferentes, isso é muito legal. muito show. É Leon? É Leon. É. Também. Olha que foto, cara. Essa foto eu gosto muito. Nossa, essa foto é muito linda. Ela fala por si, né? Meu Deus, é muito emocionante, né? Sabe que ver tu falando que tu fez com 16 anos e essa percepção que tu tem do caminho dá incentivo dos pais levarem os filhos por caminho. Porque Sim. isso é muito legal. Eu que vi a Jade também, Gracinha, a tua filha linda, caminhando, toda doce, sabe? E eu vejo tantas crianças que curtem tanto, tem tantos aprendizados super interessantes. Que amor. Então não fala, poxa, mas você fez o caminho com a sua avó. Mas a minha avó é um ser humano à parte, né? Eu Porque ia dizer isso. professora de educação física, fez esporte a vida inteira, alimentação saudável. Tinha momentos no caminho que eu, com 16, falava, vó, vai mais devagar porque eu tô cansado. Essa Ai, que lindo. figueira, eu adoro subir em árvore, eu subi nessa figueira. E tu jura que ela não te ajudou a subir ali? Não me ajudou. Que barato. Pô, mas isso é outra coisa também legal do caminho, André. Mostrar isso de subir em árvore. Quanta criança não sobe em árvore, gente? Essa foto foi em Sagum, quando eu passei mal, que eu tô falando que eu tinha passado mal, que as pessoas me ajudaram. Foi nesse momento. Show. Aí, de novo, em cima de uma árvore. Isso aí é perto de... Isso é perto de Samos. Há um tempo atrás eu sabia exatamente onde era cada foto, mas isso foi se perdendo na minha memória. Castanheira, minha mãe falou, não é figueira, é castanheira, é verdade. Aquelas ali, outra. Mas aqui eu acho que é perto... Eu digo que é um bosque encantado que tem perto de Samos. Olha o albergue também. Ai, olha as tulipas. As tulipas. Né? A gente fez em maio, né? Então tinha muita... Abril, maio, tinha muita flor. O Bernie. Que show, cara. Gosto muito dessa foto também. Eu lembro que no caminho a gente olhava para esse horizonte, olhava lá atrás, aquela colina está a 4,5 km. A gente aprendia a fazer a precisão da distância olhando para o horizonte. É bem isso. Nossa, isso é poesia pura, hein? Precisar a distância olhando para o horizonte. Sim. Como a gente precisa olhar para o horizonte da vida às vezes, né? A gente fica num recorte às vezes, a gente não vê o todo. Isso, as lições que o caminho te dá, né? A conversa. Tu me desculpa, mas eu tô babando nesse cachorro ali. Fiquei, claro, alguém tem dúvida se eu gosto de pastor alemão, né? Lindo. Sim. Olha. Não. Olha as carinhas. Que demais. Muito show. Muito. E aí, acho que é em Sarria, se eu não me engano. Que massa.
Não, mas sabe por quê? 16 anos, gente. É uma carinha de bebê, apesar de ser alto, né? Que altura tu tem? 1,75. Olha só que massa. E peregrinadas. Brasileiros também. Que legal, cara. É uma vivência, né? É Essa uma taberna também. Aqui é naquele Cristo com a mão para baixo, né? Mão para baixo, é o único Cristo no mundo que tem a mão solta, a mão para baixo. Nesse dia tava uma chuva, chovendo bastante, e aí a gente andando ali, de repente a gente vê alguém numa portinha assim, falando, vem, vem, chamando a gente. E era o padre dessa igreja, para a gente se abrigar ali. A gente entrou, sem saber muito bem onde estava entrando ali. E aí era essa igreja, e o padre era uma pessoa muito legal. Inclusive, em outros caminhos, foi o que fez o batizado da minha prima. E tem muita história, né, com esse São os padre também. ecos, né, que o caminho vai deixando. Isso é demais. Forelos, é. Esse acho que foi um casal de franceses que a gente encontrou no meio do caminho. Eu não falo francês, entendo quase nada de francês. Eles não falavam outra língua e mesmo assim a gente começava a se comunicar. Essa acho que é uma coisa muito legal do caminho. Não importa a língua que você fale, você sempre arranja um jeito de se comunicar. Eu lembro de minha mãe e minha avó contando de acho que um chinês ou coreano também, que elas se comunicaram sem um falar uma palavra da língua do outro. Que show. Os lanches no meio do caminho, a gente O parava. Eu descanso, sinto né? até hoje o gosto do sanduíche de pão integral com queijo e maçã verde que a gente fazia. Parece uma mistura um pouco estranha, mas era uma delícia. E o gosto está até hoje desse sanduíche. Que demais. Foi isso também, né? Quando tu sente gosto da coisa, porque aquilo te marcou em outras sensorialmente muito forte, né? O gosto da memória, né? Os médicos, principalmente, falam que a dor, existe a memória da dor, né? É a memória do sabor também, viu? Exato. Minha mãe fala que eu vivo de saudade, né? Porque às vezes eu gosto de uma comida porque ela teve uma história em algum momento, eu gosto de um lugar porque ele teve uma história de alguma coisa, né? Eu tenho um Fusca azul porque tem a história do meu bisavô, e ela fala que eu vivo de saudade, né? Por conta desses momentos que são tão especiais, a gente acaba carregando pro resto da vida. Porque também é muita sensibilidade, né? Tu é muito sensível e também tu faz essas conexões. Ah, o Fuca Azul. Tá vendo o Fusca, né? Não. Ah, agora sim, agora apareceu o meu Fusca. Eu ia botar desde o começo para fazer uma brincadeira. Aí eu digo, não, é esse o Fusca Azul. Não, quando ele nos falou que tinha o Fusca Azul, eu digo, não, o André só pode ter o Fusca Azul. Uma pessoa assim, tu tem uma cara de que tem o Fusca Azul. Muito lindo, muito lindo. Muito lindo. Olha. A gente estava perguntando antes, né? Falando sobre tudo. E tu acha que o caminho ele teve. Tu já tinha a vontade da tua profissão? Tu já pensava nisso aos 16? Ou o caminho tu acha que deu uma empurrada nisso, digamos? Te deu uma noção de vida para te querer entender mais? Me deu uma empurrada, porque foi exatamente aos 16 anos que eu decidi, né, o que eu ia fazer. Antes, eu cheguei a pensar em fazer música, porque eu sempre adorei música, tocar instrumentos e tudo isso. Aí, quando eu fui, tinha a escola sempre apresentava um pouquinho como que era o vestibular e como que era cada profissão. E aí eu descobri que eu precisava praticamente ser músico para entrar na faculdade de música, né? Eu precisava ter feito conservatório, saber ler partitura, e eu nunca gostei muito de estudar teoria musical, nunca tive paciência para isso. Eu vou mais no instinto e ver o que sai. Eu tinha nessa época uma facilidade, facilidade não, mas eu gostava muito de carros, né? Eu tinha coleção de revista 4 rodas, eu gostava da mecânica, do design do carro. Aí eu cheguei a pensar em fazer engenharia.
Quando eu descobri o quanto de física e matemática eu precisava saber para ser engenheiro, eu desisti. Não, ele fala como se fazer medicina fosse fácil, entendeu? Engenheiro. Aí eu fiquei pensando, gente, mas ele fez medicina, como é que ele está me dizendo que o resto é difícil? Mas cada um tem a sua vocação e a sua facilidade para alguma coisa, né? O resto eu acho muito mais difícil. E aí eu lembro de um livro chama Profecia Celestina. Eu não lembro se era na Profecia Celestina ou se era na 10ª Profecia, que é uma continuação desse livro, do James Hetfield, que o personagem está meio perdido, não sabe para onde ele vai, o que ele vai fazer da vida ali, e um amigo dele, que é praticamente um guru, vira para ele e fala assim: quando você não sabe o que você vai fazer daqui para frente, o que você vai fazer da sua vida, olha para trás, para aquilo que você sempre fez naturalmente. O que é a sua essência? O que você sempre fez sem pensar e fez bem e te fez bem também, né? Como que você funciona sem amarras nenhuma, né? Ai, que lindo! É para isso que você veio, isso que você vai fazer daqui para frente. Pensando nisso, e óbvio com um caminho junto, eu fiquei pensando, eu sempre fui ombro de amigos, casais de amigos que brigavam iam lá, ficar tentando ajudar e tentar entender, resolver o problema. Minha mãe fala que quando era criança, pequenininha, eu estava num parquinho brincando, tinha uma criança quietinha, chorando no canto, eu ia lá ver o que estava acontecendo, dar atenção para aquela criança. Então, eu naturalmente sempre gostei de cuidar de pessoas e da emoção das pessoas e tentar fazer as pessoas se comunicarem de uma maneira melhor. E a primeira coisa que eu pensei foi a psicologia, né? Que pensei, isso é o que um terapeuta faz, né? Psicologia. Fui ver como é que o psicólogo trabalhava, fui ver algumas coisas assim. Minha mãe virou para mim: e por que você não pensa em psiquiatria? Eu nem sabia exatamente o que um psiquiatra fazia. E aí eu fui atrás. Eu descobri que para ser psiquiatra você precisava ser médico. Eu falei, bom, então eu vou ter que fazer medicina, vou conhecer o que é uma faculdade de medicina. Fui naquelas visitas que o colégio faz, nas faculdades de medicina, né? E foi aí que eu fui me encantando pela área, pela faculdade, principalmente na Escola Paulista de Medicina que eu me formei, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, fui extremamente bem recebido, com um carinho por todo mundo que estava lá. Os alunos estavam recebendo o que eles chamam hoje em dia de proto-calouros, que são os alunos do colegial que vão visitar a faculdade. Me apresentaram a faculdade inteira, perguntavam o que eu gostava de fazer, porque tem a parte da intermédia, de jogos. Eu falava que eu jogo vôlei, eles ficaram empolgados já com isso. Então, eu já me senti acolhido, isso no segundo colegial. Né? Com 16 anos de idade, eu já me senti acolhido pela faculdade. E aí eu falei, bom, é isso que eu quero fazer. Juntei uma coisa que acho que eu já trazia da minha essência, com uma coisa que eu estou adorando conhecer agora, e coloquei aquele foco na minha cabeça e fui atrás. Fiz 4 anos de cursinho para conseguir passar na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, mas passei e foi, acho que é uma das melhores coisas que eu fiz na vida. É uma segunda casa, né? Eu tenho aqui a minha canequinha com símbolo da faculdade também. Tenho uma família lá também. E hoje eu sou professor voluntário lá, de tanto que eu amo aquele lugar, eu quero contribuir para que aquilo continue. Tenho meus alunos lá também. E isso é uma delícia, perpetuar essa história. Mas o caminho contribuiu bastante para essa decisão, né? Porque essa coisa da comunicação, do contato, de entender o outro, de traduzir o outro, e se traduzir, óbvio, que, né? Também faço a minha terapia, isso é extremamente importante. Né? Como minha mãe e minha avó não falavam outra língua nenhuma, né? Minha mãe até sabia um pouco de inglês, minha avó até entendia alguma outra coisa, mas ficou a minha responsabilidade lá com 16 anos de idade. Pô, isso é muito legal. Eu era extremamente tímido, né? E inseguro. Eu era muito tímido e inseguro, o que é muito natural da adolescência também. Mas eu fui obrigado a ser o tradutor. Então, para tudo, eu tinha que falar o espanhol, o inglês e o alemão. São as 3 línguas que eu falo. E traduzindo as coisas para ela, para comprar um sanduíche, para comprar uma água, para perguntar se tinha vaga no hostal, para pedir um táxi, né, em Madrid, porque depois do caminho também a gente foi viajar pela Espanha e conhecer outros lugares. Então, para qualquer coisa,
eu que tinha que tomar a iniciativa, ir lá e fazer essa comunicação e traduzir para todo mundo. Eu lembro de chegar num albergue de Burgos, eu acho que foi Burgos, e tinha um francês que falava alemão, um holandês que falava inglês, nenhum deles falava nem português nem espanhol, hospitaleiro que só falava espanhol, e minha mãe e minha avó falando português. Então eu pegava o inglês de um, o alemão do outro para traduzir para o espanhol e traduzia tudo para o português. Chegou uma hora que eu começava uma frase numa língua, terminava na outra, não sabia mais o que eu estava falando, né? Mas também um aprendizado muito grande isso, porque chega uma hora ali que você não tem mais medo de se expor, medo de perguntar, medo de entrar em contato com o outro, né? E você vai conhecendo também capacidades suas, isso vai firmando uma certa segurança, né? Isso me fez muito bem. E a tua família, né? A tua avó e a tua mãe, que te jogaram para o mundo também, que te fizeram ir para o mundo. Isso é muito importante, porque às vezes a gente protege, a gente faz muros para os filhos, a gente faz muros para as pessoas que a gente ama, em vez de deixá-las livres para elas, porque elas também te ajudaram a tu desenvolver essa tua espontaneidade, mesmo sendo tímido, porque elas poderiam dizer, te proteger, te colocar na redoma da rosa do Pequeno Príncipe. Né? Mas não, elas não, vai lá, te vira que tu pode. Tudo. Vai que tu pode tudo. Olha só. Só. Falava, não tenha medo de errar, vai e erra, não tem problema. Olha só, o André Castro colocou assim, cara, eu também me chamo André, sou médico e tenho um Fusca azul. Só Olha que o meu é azul bebê. Só que o quê? Desculpa, eu não vi. Azul bebê. Ah, azul bebê. E tem um peregrino que é o Celso Roque. O Celso, ele tá... esse cara, ele é apaixonado pelo caminho. Eu conheci o Celso em Burgos, em 2015, e ele, de lá para... Eu sei que todo ano ele tá lá também. Ele vai alcançar a Vilma e a Márcia ainda em números. E ele está fazendo uma pergunta aqui que eu acho bem legal, né? Que é o que a gente está falando. Ele disse, André, além da magia do caminho, o que a nossa mente nos faz querer voltar sempre? Eu acho que é voltar para esse momento de liberdade, de onde você pode se encontrar com você mesmo, onde, como minha avó disse numa outra live, onde você pode ser criança de novo, né? Com aquela pureza de uma criança, onde você vai olhar para as coisas com a pureza de uma criança. Às vezes a gente não se permite fazer isso no nosso dia a dia, e aí vira um lugar mágico, né? Que o caminho proporciona isso mesmo. É mágico mesmo. Você pode fazer uma correlação com o caminho dos tijolos dourados da Dorothy, você pode fazer correlação com o armário de Nárnia, né? Os contos de fadas, de maneira geral, e as histórias infantis, elas são feitas para fazer a gente vivenciar experiências sem precisar necessariamente estar ali, né? A gente empresta um pouquinho das emoções das histórias para poder viver. E o caminho faz a gente viver uma história dessas. Falou tudo. O caminho é a nossa Nárnia, né? A gente abre. O caminho é a nossa Nárnia. Eu já me senti a Dorothy. Eu acho que o caminho é o nosso Mágico de Oz também, né? Mágico de Oz. Você vai caminhando, um traz o coração, o outro traz o cérebro, o outro traz a coragem, né? E isso vai montando o seu caminho e montando o seu caminho interior também, né? Um pouco mais de coração, um pouco mais de cérebro, um pouco mais de coragem para você. E André, não, montar o caminho interior, tu foi fora. Cadê a caneta, meu Deus? Só que eu até fiquei nervosa com isso. Montar o caminho interior não dá. Depois eu quero fazer o resumo desses nossos entrevistados, Adriana, para montar o caminho interior. Essa me... O do Mágico de Oz, tu imagina exatamente aqueles ganchos ali, porque exatamente, claro. Vai conhecendo no nosso caminho, elas têm uma influência muito grande na nossa vida depois. Né? E qual é a diferença de uma viagem? Porque a viagem, tu faz, porque tem gente também que só é feliz em viagem. Só que no caminho tem a superação, né, André? Porque, claro, a viagem tu faz o desfrute, mas o caminho tu ainda te sente uma espécie de herói por ter feito. O que tu pensa disso?
esses múltiplos significados que o caminho proporciona, seja ele religioso, de ser uma peregrinação, de você pagar os seus pecados e renovar as suas energias e seu encontro com Deus, seja a sua meta esportiva de eu vou caminhar 800 quilômetros, eu vou fazer tanto por dia e tal, são metas que a gente se constrói antes de acordo com o que a gente é antes do caminho. Como a gente vai se reconstruindo no decorrer do caminho, a gente vai mudando essas metas ou transformando o que a gente valoriza, né? O sentido que a gente dá para cada coisa. Né? Qual o valor de andar 40 quilômetros no dia? Ele é relativo. Talvez o esportista que chega, não, eu vou andar 40 quilômetros por dia, no começo do caminho, dificilmente ele vai chegar no final do caminho se vangloriando de ter andado os 40 por dia, porque vão ter tantas coisas mais importantes dentro desses 40 quilômetros a cada dia que a métrica fica sem sentido, sem tanto valor. Né? E mesmo a ressignificação da religião, no sentido de religar, né? Da sua religação com Deus, com a espiritualidade, quando você coloca essa meta, esse olhar religioso sobre o caminho, ele vai te transformar da mesma maneira. Você pode questionar algumas coisas. Tem gente que questiona Deus no meio do caminho, né? Pelo sofrimento que está passando, seja de dor, de bolha no pé, seja pelos encontros que vão acontecendo. Mas no final, eu nunca soube de ninguém que não tenha agradecido, né, por cada pedra que teve que passar pelo caminho. Sabe que esses dias eu ouvi eu estava ouvindo uma reportagem e a pessoa dizia, para mim o caminho não significou nada. Não significou nada porque eu não gostei de fazer o caminho. Eu fiquei ouvindo, primeira vez que eu tinha ouvido. Não gostei. É porque para mim tanto faz caminhar tanto ou tanto quilômetros, eu achei chato. E aí ele continuava falando. E aí ele foi aumentando os aprendizados. E no final, ele termina assim, o caminho não tinha sido nada bom, mas ele, e também tem aquela coisa, todo dia uma coisa diferente. Todo dia é um aprendizado novo, né? Eu não quero aprender, cara, não quero aprender. Aí o jornalista olhou para ele assim, bom, mas espera aí, tu me falou que o caminho, foi uma coisa mais ou menos assim, não sei se foi essa ordem, o caminho não tinha ensinado nada, mas que cada dia é diferente do outro, que cada dia tu aprende uma coisa, não é algum ensinamento? Mas o jornalista, André, ele não falou assim, prepotente, ele falou, mas peraí, eu não entendi bem. Você está falando uma coisa e mostrando outra, né? Porque às vezes a gente está tão preso dentro daqueles muros que a gente construiu, que mesmo que a gente viva do lado de fora em algum momento, pode ser que a gente precise de mais caminhos para aceitar que é possível viver do lado de fora de uma maneira tranquila, que a gente não precisa controlar tudo, né? Os nossos medos estavam aprisionando a gente em algum momento. Eu quero ler uns comentários aqui. A Clinete Lacativa está nos assistindo, estava conosco a semana passada, a Clinete botou. A Paulista é uma escola de grandes nomes da medicina. E aí ela botou, no caminho se conversa com Deus. Sim. Né? Que é verdade. E a Sônia Lopes está também conosco, botou, em casa me sinto uma hóspede aguardando o dia de voltar aos caminhos. Contando os dias de voltar ao caminho, é o encontro comigo. Os quilômetros passam voando. E é verdade, sabe? Isso que tu estava falando agora, e a Nath comentou, eu me lembro que uma vez eu estava no Rio e eu comecei a conversar com um conhecido e falando sobre o caminho. Aí o cara olhou, a maioria que está nos escutando aqui são peregrinos e vão entender. Aí o cara olhou para mim e disse assim, tá, mas você é sozinha? Aí eu disse, sim, a gente vai sozinho e tal. E o cara olhou para mim e disse assim, mas deve ser um tédio, né? Ficar caminhando sozinho. Eu já ouvi essa frase. Eu parei e fiquei pensando assim, pô, se tu te acha um tédio, porque tu vai estar contigo mesmo, né? Se tu te acha um tédio, como é que tu vai tentar mostrar para alguém que tu é interessante? Começa desse pé. Eu já para tudo. Né? Queria aproveitar esse gancho para fazer uma correlação que eu acho muito importante, né? Com a pandemia, com o que a gente está vivendo agora. Tem aumentado muito os casos de ansiedade, de depressão, de suicídio e de piora dos transtornos mentais de um modo geral, nesse período de pandemia. Por quê?
Porque as pessoas estão tendo as suas rotinas quebradas, estão sendo obrigadas a ficar confinadas em casa com elas mesmas e com os familiares que muitas nem conheciam direito. Porque falava tchau de manhã quando saía para trabalhar, falava oi à noite, final de semana, às vezes estava fazendo outras coisas com outras pessoas e não parava para ter aquela conversa, né? Aquele olho no olho, aquela coisa mais família mesmo, de troca, né? E eu acho que a pandemia, em muitos lugares, está forçando as pessoas a entrar em contato com o seu núcleo pessoal, você e você mesmo, e as famílias. Isso está gerando alguns conflitos, isso está gerando alguns sofrimentos, muitas ansiedades, porque as pessoas começam a se dar conta de tempo perdido, de oportunidades perdidas, né? E de repente, o jeito que elas enxergam o mundo, a maneira como elas estão vivendo, não é a maneira que elas queriam viver. E aí começa a dar um pouco de insegurança, de desespero, de peraí, aquilo que eu acreditava não é verdade? Então, o que é verdade? Algumas pessoas conseguem lidar com essa inquietude e se transformar. Mas para conseguir fazer essa transformação, você precisa de uma base bem estruturada ali, emocional, para ter onde pisar, para mudar de direção. Quando você não tem essa base... Oi? Outras começam a fazer live. Não deixa de ser uma troca, né? É, claro. Uma troca onde você vai arejando seus pensamentos e renovando, né? Agora, as pessoas que não têm aquela base estruturada e não conseguem, não têm o chão para pisar para mudar de direção, se perdem um pouco. E aí a maneira de se perder de cada um vai acabar levando a um sintoma diferente para cada pessoa. Pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser irritabilidade, tem gente que está nervoso. Mas tem muita gente tendo um aprendizado com isso. Eu já ouvi muita gente falar, poxa, no começo eu fiquei desesperado, angustiado, né? Tem as fases, tem um vídeo de uma italiana que mostra as fases do confinamento, né? Então, no começo, as pessoas saíam na janela para cantar, né? Para tocar um instrumento. Aí, de repente, isso começou a não ter tanta graça. Aí começaram as lives e começaram as coisas virtuais, onde você tem momentos onde você se expõe com uma certa alegria, mas você pode simplesmente desligar a câmera e chorar um pouquinho ali do lado. Aí depois você volta. Aí a quarentena não acabou e foi continuando, e foi continuando. Aí as lives começaram a não ter graça, as pessoas começaram a ficar angustiadas, irritadas, começaram a brigar pela internet, né? Aí chega uma hora que nem isso mais faz sentido, nem o brigar pela internet mais faz sentido. E é um momento onde você precisa parar, refletir. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? E o que eu vou fazer aqui para frente? Né? A pandemia fez... O caminho é perfeito como uma metáfora. Exatamente. Aí eu paro. A hora que você não aguenta mais andar, porque você está com dor, porque você está molhado, porque você está com fome, porque você errou o caminho, não viu a seta e foi para o outro lado e está vendo que está... Tá, às vezes você precisa voltar. Né? Vai ficar insistindo em ir para o lugar errado? Não, para, volta até o ponto conhecido, dorme naquele albergue de novo, ou no último que você viu, e continua no dia seguinte. O caminho é uma escola da vida por conta de tantos percalços que ele vai colocando na sua frente e vai te obrigando a resolver naquele momento. Né? Você não tem como... em alguns momentos você não tem nem como pedir ajuda. Né? Principalmente 20 anos atrás, não tinha mesmo como pedir ajuda. Não tinha sinal do celular, não tinha nada. Era do jeito que estava ali, pronto. Eu acho que o ideal do caminho também é você fazer você e você mesmo. Mesmo que você esteja com 20 pessoas à sua volta, você sempre está sozinho. E como é na vida a gente sempre está sozinho. Se a gente achar que a gente precisa de pessoas em volta para viver, tem um buraco aqui dentro que a gente está tentando preencher com as pessoas à nossa volta. Isso não dá certo. Se a gente puxar as pessoas para o nosso buraco, elas vão se sentir mal com isso. A gente precisa estar minimamente completo para conseguir estar lado a lado com as pessoas que a gente caminha. E não apoiando em cima delas e jogando elas para baixo para se sentir melhor. No caminho é a mesma coisa. Você não está conseguindo seguir o passo da outra pessoa, deixa a outra pessoa caminhar no passo dela. No final, vocês vão terminar no mesmo albergue. Lá vocês conversam. Não tem problema. Tu sabe que meus caminhos, eu fiz 5 caminhos. Sempre eu vou sozinha.
Eu brinco muito que eu digo que Santiago escolhe com quem eu vou caminhar. Porque lá a gente acaba conhecendo, né, pessoas e tu vai fazendo um caminho. E a última vez que eu fui com mais 3 amigas, eu sentia essa necessidade de ficar sozinha, sabe? Eu dizia assim, ó, gurias, tô indo, sabe? Ou eu ficava para trás, ou eu, porque caminho para mim também os caminhos me ensinaram um momento comigo. E mesmo estando com 3 amigas, eu queria ter os meus momentos no caminho. É o momento que eu volto, que eu penso, que eu escrevo, sabe? Então tinha na primeira vez que eu fiz isso, elas ficaram meio assim, né? Depois, claro, vem o entendimento, né? Que a gente tá ali também para ter essa vivência em comum como na vida, né? Tem momentos que tu quer estar em casa sozinho, lendo do livro, tem momentos que tu quer estar com os amigos, com a família, com tudo. Mas era exatamente isso que tu falou, aquele momento de estar só, né? É Eu muito. acho que uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe e com a minha avó é me bastar sozinho. Tanto é que hoje eu moro sozinho, com 2 gatos, mas eu moro sozinho. E, e tem gente que pergunta, mas poxa, não é solitário morar sozinho? Pelo contrário, eu adoro, né? E nos momentos da minha vida que eu morei, né, quando eu morava com a minha mãe, depois quando eu casei, né, sempre tinha períodos que eu precisava ficar sozinho, né? Então, eu precisava, nem que fosse fechar a porta do quarto e ficar lá dentro, passar o dia sozinho, ou ir para algum lugar onde eu ficasse sozinho, ficar sozinho e poder meditar, isso é essencial para a nossa saúde mental, a gente poder refletir sobre as coisas. Eu vejo que algumas pessoas não conseguem ficar sozinhas, né? E isso é preocupante, né? Geralmente as pessoas que não conseguem de maneira alguma ficar sozinhas já se sente abandonado, se sente solitário, se sente angustiado, precisa ter alguém o tempo todo, tem alguma coisa errada aí dentro. Precisa de uma ajuda, precisa de uma terapia, precisa de um caminho de Santiago para poder se encontrar e aprender a se bastar sozinho. Ó, se encontrar, ó, ou se perder. Ou se perder. É se perder para se encontrar, exatamente. Ô, a Nath travou. Tá travada a imagem dela. Bom, daqui a pouco libera. André, deixa eu te perguntar aqui. Uma das coisas que sempre fica aquele. Conta alguma. Ah, ela caiu. Acho A que internet dela está oscilando, mas a gente segue, daqui a pouco ela já está voltando. Conta alguma passagem marcante para a gente, né, de aprendizado como psiquiatra. Opa, disse, ó, machucou. O que vocês falaram que eu fugi? Tu parou, eu falei, a Nath caiu. Eu... André, o que tu falou que eu fugi? Só tu falho. Qual foi meu ato falho aí, pelo amor de Deus? Não é travada a imagem. Ela estava travada. Eu fiquei parada, assim? Tá. Ficou... E aí caiu. Não, o André, conta pra gente uma passagem marcante, assim, né? Que tu veja que foi um grande aprendizado do teu caminho, né? Como ou psiquiatra ou como peregrino, uma passagem do teu caminho, algum aprendizado que faz esse elo, sabe? Que consiga conectar. são tantas, na verdade, coisas que vão acontecendo no caminho que é difícil escolher uma só, né? Mas eu acho que uma coisa que marcou bastante, e foi logo no começo do caminho, então a gente ainda não sabia o que era o caminho, não tava, não sabia o que esperar, a gente simplesmente foi e sem preparo nenhum, no primeiro dia a gente quis atravessar os Pirineus e atravessou. Só que minha mãe teve uma lesão muscular, uma contratura muscular ali, e a gente tentou andar mais um pouquinho depois e não deu certo. Então, e aí foi um aprendizado para nós três. O lidar com a nossa falta de planejamento nesse começo, o lidar com a dor dela e ao mesmo tempo com a força dela de não, eu dou conta, porque minha mãe sempre foi assim, não, imagina, tá tudo bem, e ela vai carregando todo mundo nas costas e tá tudo bem até a hora que ela quebra, né? Chegou um momento que ela não conseguia andar,
e não tinha como insistir. E nesse momento vem todas as emoções, né? Vem choro, vem raiva para todo mundo. E foi um trabalho emocional que hoje eu vejo como muito importante para os três, de paciência, de saber aceitar algumas limitações, de entender que de repente a gente tinha que se separar, porque minha mãe não conseguia mais andar, ela foi fazer um tour pela Espanha, né, de ônibus e com uma agência de turismo que fazia passeios para terceira idade, inclusive, então ela era a criança ali do passeio, mas e ao mesmo tempo se separar dela e seguir o caminho só eu e minha avó, para a gente se encontrar lá na frente em Sarria para fazer os últimos 100 juntos, né? E ao mesmo tempo ela fez o caminho dela, ela conheceu a Espanha inteira, ela foi para Lourdes depois, e em outras, cada oportunidade ela vai trazendo uma coisa diferente. O caminho dela é formado pelos 28 caminhos, né? Naquele caminho do ano 2000, ela conheceu muita coisa, depois ela foi mostrar pra gente. A gente foi passar em vários lugares onde ela tinha passado. Ela foi para Marrocos, a gente não foi, mas o resto a gente conheceu ali com ela. E foi um aprendizado de que a gente não precisa necessariamente estar junto fisicamente para estar junto. A gente precisa respeitar nosso ritmo, as nossas limitações. E apesar de cada um ter feito o seu caminho, nós fizemos o caminho juntos. Com certeza. E isso vai levando para a vida. A gente aprender a lidar com essas emoções, aprender a esperar, aprender a suportar a dor, a suportar o sofrimento. Isso foi essencial para o meu aprendizado também como psiquiatra, né? Porque a hora que eu tenho um paciente ali na frente com muita dor, com muito sofrimento, é impossível não empatizar e não sentir a dor que ele está sentindo. Talvez não na intensidade da maneira que ele sinta, mas de alguma maneira eu me identifico, né? E suportar aquilo para continuar sendo racional e dar conta de conduzir um tratamento, de uma reflexão e conversar, é difícil você dar conta disso. O caminho me ensinou um pouco disso, de suportar a dor, de ter a paciência, dos momentos que eu estava no meio do caminho, cansado, com dor, e falava, não, chega, não quero mais, eu vou voltar para o Brasil. Não, eu vou continuar, eu preciso continuar. E aí depois ficar feliz por conta disso, né? São aprendizados diários. Eu lembrei E a de uma... felicidade que tu sente do caminho delas. Isso eu sinto o tempo todo quando tu está falando. Essa coisa de confundir os sonhos com quem tu ama, sabe? Essa coisa de se regozijar com a pessoa que tu ama, a felicidade delas, a tua felicidade, e o teu caminho te preencheu, ok. Tem pessoas que fazem um caminho, por exemplo, agora o meu caminho é ser hospitaleira. Eu não estou caminhando. Eu sou hospitaleira, eu estou cuidando das pessoas, eu estou trabalhando com virtudes, eu estou caminhando. Cada vez que tu fala isso, me dá uma coisa assim no coração, porque é como se tu estivesse sempre aprendendo com os passos delas e tu junto com elas. E eu sinto quando elas falam a mesma coisa, André. É uma coisa... E tu fez com 16 anos, que eu acho que é muito importante a gente falar isso, porque dá para se perceber uma estruturação. Claro que a tua família é uma família maravilhosa e tu recebeu muito, isso é muito louvável e a gente sabe que sim, mas que o caminho com as suas lições te fez essa pessoa que desfruta do passo a passo. Sim, e sabe esperar, né? Sabe Aprender a esperar. mesmo que esteja na dor. Tudo bem, tá doendo? Tá, o que a gente pode fazer para acabar com essa dor? Agora nada. Tudo bem, para onde a gente tem que chegar? Vamos com dor mesmo e vamos embora. Não tem muito jeito. É aquela história do que não tem remédio, remediado está. E a gente vai descobrindo que a gente suporta muito mais dor do que a gente imagina. E a dor, ela dói do tamanho da importância que a gente dá para ela. Isso é outra coisa que a hora que a gente aprende a relativizar a dor, né, tudo bem. Né? A gente vê muito isso em criança. Você pega a criança, tá brincando lá, correndo com os amigos, jogando bola, qualquer coisa, cai, rala o joelho, bate ali a areia, levanta e sai correndo de novo. Se os pais estão olhando, ele levanta, olha, dá de cara com os pais, começa a chorar. Ah, tá sangrando, tá doendo, né? Porque é um momento onde eles podem ser frágeis porque tem alguém cuidando. Agora, se ele levanta e olha em volta, não tem ninguém olhando, sai correndo de novo. Né? E a gente pode levar isso pro resto da vida. Tem momentos que a gente pede um colo, né? Que a gente tá machucado e a gente quer que alguém
escute as nossas pitangas ali, e, não, tá bom, vai passar. Mas se não tiver ninguém, a gente vai fazer o quê? A gente vai juntar aquilo que tá machucado e vamos embora. Lá na frente eu resolvo, desde que você realmente vá atrás dessa resolução, né? Não adianta jogar para debaixo do tapete. Mas lá na frente você resolve. E o caminho vai mostrando isso também, né? Sim, Muito lindo. muito bem. Então, nos fala uma frase, então, uma frase. O momento que te conecta, são muitos momentos, e uma frase que te emociona. Bom, o momento que me conecta, acho que hoje em dia, o momento que mais me conecta é o abraço da Jade. O abraço Ai, dela. André, não dá, eu não vou mais fazer isso, eu não quero mais fazer. Ai, assim. Tu tá caminhando com o Lohan igual. Ai, não, olha só, vou te contar uma coisa. Tu dizer que é o abraço da Jade acabou comigo, André. Mas é verdade, não tem explicação do que é isso. Só quem tem filho sabe exatamente o que é essa sensação. Ai, não tinha tido, não dá para chorar na frente de psiquiatra. Isso é muito. Pode chorar à vontade, choro não é nada de Ai, mal. que lindo. Que bonito. E Que uma bonito. frase, eu acho que tem muito a ver com caminho também, na verdade. Alguns anos atrás, um momento que minha mãe estava com um momento de dúvidas que a gente sempre tem em alguns momentos na vida, né? Algumas crises existenciais, essas coisas, o que eu faço da minha vida agora, nesse momento, uma coisa assim, eu não lembro qual que era exatamente a crise ali, mas conversando com ela me veio, assim, como as ideias, as palavras me vêm de uma maneira sem pensar, né? Às vezes parece que nem eu disse isso, às vezes eu falo alguma coisa e falo, caramba, eu falei isso? Poxa, que legal, não tinha pensado, não tinha pensado nisso, e me veio praticamente de uma vez nessa época, um poema que eu fiz para ela. Que eu fiz para minha mãe. O Fred está aqui também. Ai, te abraçando, André, na hora do poema para Márcia. Eu fiz para ela. E assim, a vida dá voltas e voltas e volta ao mesmo lugar. O que fazer com a corda a cada volta acumular? Uma escada, uma ponte, ou nos pés amarrar? A volta ao mesmo ponto não coincide com sonhar, mas traz de volta o que é teu, sob um novo e vivenciado olhar. Pode ser velho pelo tempo corrido, cansado e roto pelo jogo sofrido. Se sente falta do tempo perdido, é porque resta um brilho no olhar. Pega a corda, desata os nós, nunca é tarde, volta a sonhar. A vida é um tear colorido de cordas das voltas que a vida dá. Nossa Senhora. Fala sério, Marcinha. Tá cheia de orgulho, hein? Puxa vida. Nossa, que lindo isso. E eu acho que é muito a ver com o caminho, né? Essas voltas que a vida vai dando, que o caminho vai te dando. E o que você vai fazer com aquilo? É. Que bonito. Mas esses elos ficam, né? Eu tô falando ponte, é tudo que vai amarrando, vai atrelando, né? Claro, vai te conectando, né? Não é à toa aí o Caminhos e Conexões, ó. Que lindo. Ô, Não é André, a fruta não cai longe do pé, né, gente? Não, que lindo. Nossa, que bonito. Meu Deus. Muita, muita gratidão. Ui, tô com as lágrimas aqui aparecendo. Tem aquele texto que tu deu na live, tu mandou o texto. Tenho sim, deixa eu achar aqui. Cara, eu achei tão lindo aquilo, eu queria que ele repetisse. Lembra, Nath? Lembro, lindo. Elas estavam falando do caminho, né? Dos ensinamentos do caminho, da liberdade do caminho. Minha avó estava falando em como é bom, como o caminho te permite ser criança novamente. E a gente sempre, preocupado em seguir sempre em frente, né? E a gente esquece de se conectar com o superior, né? E aí vem o símbolo da cruz, que é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, né? Com aquilo que vai além, né? Da nossa espiritualidade, seja Deus, seja qualquer outra coisa que é superior no nosso crescimento, né? Seria o símbolo da cruz. Minha avó estava falando disso, né? Nessa live. E aí, vendo tudo isso, me emocionei também. E aí eu mandei uma mensagem
Deixa eu ver se eu acho aqui. Mandou para tua mãe e a tua mãe leu no E ela- árabe. Deixa eu só... Não sei se a Márcia está vendo, ela deve estar procurando a mensagem. Que foi né, muito lindo, sabe? vocês Veio lembram a data da live? Mais um. Deixa eu ver aqui se eu acho. faz uns 15 dias. Foi a live que estava. Foi a live aquela de todos, Nath, antes da. É, sim. Peraí que eu tenho a data, assim. Naquele dia foi muito... Ai, Foi muito lindo. Foi muito lindo. a gente tem... sabe que esses momentos, assim, que a gente... Porque, claro, a gente começou tudo isso num momento muito frágil de todo mundo. Assim como as pessoas estão nos mandando mensagens dizendo, gurias, tem dias que eu tô tão desanimada, eu me lembro que tem a live de vocês. Para nós também, cada vez que, por exemplo, hoje eu tô longe do meu filho, né? E eu vim fazer um projeto no Brasil. Então, te ouvindo falar, André, a gente também... porque, claro, tudo isso começou, duas peregrinas, uma hospitaleira, sabe? A gente começou fazendo para se ajudar, para deixar o caminho aceso e foi crescendo, crescendo, crescendo. E a gente foi vendo gente que cada terça-feira a gente sente uma emoção que abastece, sabe? Uma coisa, a coisa da presença do caminho, de tu estar presente no que tu está fazendo. Porque às vezes, claro, tu começa a live. Eu hoje estou vendo que hoje é 6 da tarde. Eu, às vezes, estou lá em Porto La Reina, tem 4 horas de diferença. Como é bom fazer às 6 da tarde. Claro, com o mesmo horário, porque eu, às vezes, nós estamos lá, é maravilhoso, mas eu preciso estar muito concentrada. Hoje eu estou assim, chorando, assim, relaxada. Eu achei aqui, o que eu falei, Vai né? lá. A live foi no dia 3 de novembro. A Márcia mandou. Eu estou assistindo e me dei conta de uma coisa. Sempre me perguntei o porquê de nunca ter tido aquela vontade de fazer o caminho, mesmo entendendo tudo que vocês sentem lá. Me dei conta de que vocês me ensinaram a fazer da minha vida um caminho. Aprendi a viver buscando sempre enxergar além das máscaras, sem filtros, a buscar ascender na vertical, mesmo quando estou seguindo na horizontal, a viver livre cada dia, o mais leve possível, sem as amarras que a vida cotidiana tenta nos impor. Tudo tem um sentido e cabe a nós termos a calma e a sabedoria de enxergar e compreender. Claro que nem sempre consigo, mas cada vez que vejo vocês falando do caminho, tenho certeza que estou no caminho certo. Querido. Ai, André, você é um amor. Eu amo muito vocês e sou eternamente grato por isso. Quê? Amo muito vocês e estou eternamente grato por isso. Cara, isso aí, ó, é como se... como é que eu vou te dizer? Eu entendendo a Márcia, escutar isso, a Vilma escutar isso, é ter a certeza de que tudo fez sentido. Isso é verdade. Tu tem uma filha hoje, tu é um filho, tu é um neto, então esse elo todo mostra que tudo faz sentido. Faz sentido. É perfeito demais. Né? Exatamente. Isso é bonito mesmo, que tudo faz sentido. Gente, não valorizem demais as dores, que não precisam valorizar. Exato. Elas têm um porquê, elas estão ali para nos alertar de alguma coisa e para nos fazer andar em uma certa determinada direção, para nos mobilizar. Se a gente não sentisse dor, a gente ia ficar acomodado no mesmo lugar, né? Então, dor, ansiedade, tristeza são sentimentos e sensações muito importantes para a nossa construção e para a nossa sobrevivência. Não são coisas necessariamente ruins. Muito show, muito show. Só tem mais uma pergunta que eu quero saber. Como é que... Porque qual? Como tu conseguiu não voltar ao caminho? Porque não sei. Ele está muito dentro de ti. Talvez seja por isso, né? Então, tem as coisas da vida, né? Faculdade, né? Residência, depois trabalho e muitas outras coisas. Acabei, assim, tirar um mês e pouco para fazer o caminho é mais complicado. Poderia tirar um pouco menos de tempo, fazer os últimos 100, mas acabou que não aconteceu. Né? Não, pode ser que aconteça de novo, que eu volte, que eu faça, nunca fecho
as portas, sempre deixo as oportunidades abertas. Viu? Hum? Ele tem isso sem ansiedade. Sem ansiedade. A hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Mais uma sincronicidade na vida acontecendo. Perfeito. Eu vou fazendo as minhas trilhas, meus acampamentos, as minhas viagens, né, as minhas conversas, encontrando pessoas completamente inesperadas, mas que a gente tem uma sensação de que elas não estavam ali à toa naquele momento da nossa vida. Então, vou valorizando esses encontros, mesmo aqui em São Paulo, nessa correria que é essa cidade. Não, porque a Jade, a filha, quem está nos assistindo, a filha do André, neta da Márcia e bisneta da Vilma Lippe, já fez 2 vezes o caminho. Que idade está? 12, 13? Ela está com 12. Ela fez com 10 para 11 e com 11 para 12. Então a Jade já voltou, fez 2 caminhos aos 12 anos de idade. Ou Sim. seja, ela vai ser daquelas assim, o quê? Essa dor, essa eu não vou valorizar. Ela vai ver todas as dores como pontos educativos. Todas são ponto de luz e educação. Todas as minhas dores são para eu aprender alguma coisa com elas, né? Muito bem. Parabéns, parabéns, assim, do fundo do coração, porque é um aprendizado que está passando de mãe para filha, para neto, para bisneto. É lindo demais isso. Muita gratidão, André. Nossa. Eu que agradeço. Gratidão, André, querido. Muito gratidão. Fiquei emocionada, hein? Pô, sou mãe de um guri de 17 anos. Ouvi a tua história, a gente já tinha falado isso, né? Me deixa muito agradecida. Né? E ver isso, ver o jeito que tu honra a tua ancestralidade e como tu aprendeu, como tu estruturou com o caminho. E emociona quem vive e ama o caminho. Gratidão. Parabéns a toda a família de vocês. E muito obrigado pelo tempo. Muito obrigada. É um prazer. Pelo aprendizado, pelas dicas, pelas lições, porque a gente já fez bastante lives, e como tem comentários das pessoas dizendo, é isso aí, isso que tu falou, sabe, de sacadas que tu mostrou, o pessoal adorou, né, dizer que o caminho também é o caminho do Mágico de Oz. Tá ótimo. Adorei isso. Adorei isso. Tem um caminho que eu encontrei coragem. Eu já fiz um caminho que eu encontrei o coração, sabe? Eu tenho do meu primeiro caminho, eu sempre digo que foi no meu primeiro caminho que eu redescobri que eu poderia amar de novo. Então, teve outro caminho que eu identifico com a coragem, com força. E se tu começar, as pessoas que têm mais de um caminho, começar a entender que no próprio caminho, às vezes, encontra vários exemplos disso, e tu volta muito mais preparado, né? A frase do André, assim, montar o caminho interior, tá aqui, André, tá aqui escrita. Muito obrigado, gente. Gratidão. Gente, gratidão. André, Marcinha, Vilma, ele é tudo de bom.com.br, Jade. André, obrigada mesmo, gratidão mesmo, estava muito legal, muito. Obrigadão. Até a próxima. Até mais. Beijo.